Compliance, integridade, o quanto a sua empresa é segura, o quanto que você pode confiar nos seus dados, o quanto que você pode confiar na sua equipe, o quanto você confia em você. A partir de agora nós vamos entrar no conhecimento das auditorias do Brasil e do mundo, ou seja, será que o meu programa será auditado? Que nada, a partir de agora no Business in Connections. Alô, amigo! Seja bem-vinda, que honra ter você aqui mais uma vez no Business Connections. Podcast número 5, já enchi a mão, hein, gente? Que coisa boa! E eu sei contar, e ele sabe tudo de auditoria, está ao meu lado. Tem até medo do programa de hoje, porque sem dúvida nenhuma, se ele começar a investigar o que nós fazemos aqui, a coisa não vai ser tão boa, não. Seja bem-vindo da SB Auditores, João Vieira. O show, aqui honra tê-lo aqui, é um prazer para mim. Ô Cidinho, o prazer é todo meu estar com você e com seus ouvintes. E sem dúvida nenhuma, ter uma pessoa que trabalha auditoria, compliance, investigação, parece que eu estou na Polícia Federal praticamente, né? Como que é isso? Por que você escolheu? E você precisa ter essa cara séria, você pode sorrir? Como que funciona uma auditoria? Bom, na verdade, o que é importante, quando nós falamos de compliance, integridade, as pessoas fazem até um pouco de confusão com relação a isso, né? Porque são duas coisas bem distintas. Quando nós falamos de um programa de compliance, ele está muito mais focado, são aquelas diretrizes, regras, para que a empresa ela atenda aos requisitos legais, regulatórios. O programa de integridade é uma coisa muito mais abrangente. Sim. Inclusive, o programa de compliance faz parte disso. E um dos itens desses pilares que nós temos dentro de um programa de integridade é um canal de denúncias. Então, assim, o comprometimento da autoadministração, auditorias contínuas, o canal de denúncias. E nós, quando a minha empresa já tem 20 anos, né? Eu sou um ex-auditor de uma dessas Big Four, PwC, fui executivo de várias organizações, voltei a trabalhar com auditoria. E quando nós voltamos a trabalhar com auditoria, nós nos focamos em auditoria interna, com o objetivo de agregar valor aos nossos clientes, no tipo de trabalho focado em gestão. Em 2013 saiu a lei anticorrupção e um dos itens dessa lei anticorrupção é que as empresas precisam ter um programa de integridade e um canal de denúncias. Só que um dos nossos clientes, ele disse o seguinte: eu quero que a ética seja um valor de fato. E esse é um conceito no programa de integridade. A gente costuma dizer assim que o programa de compliance ele é a parte técnica legal. O programa de integridade ele faz a empresa fazer o que é certo. O que está dentro do coração, talvez. Está dentro do coração, né? Você justamente é onde você faz com que o engajamento de todos os seus colaboradores, quem se relaciona com você, ele esteja acima de uma questão regulatória, que é a ética, né? A ética e os valores éticos. Falar de ética, ainda mais no Brasil, que existe muita questão, até te interrompendo nesse momento, mas depois a gente vai ser mais técnico assim. O jeitinho brasileiro nas empresas ainda? Ou acontece mais nas micros ou nas grandes empresas? Não, existe Gente, eu não quero ofender falando jeitinho brasileiro, mas é um ditado popular. Nós, das antigas, nós sabemos isso. Talvez os jovens aí com um monte de mimimi não querem mais falar jeitinho brasileiro. Mas seria a gambiarra. Pronto. Sim, isso é latente, né? A gente está trazendo até para os tempos de hoje. Quando que você tem ali aquelas fragilidades que você até outro dia me perguntou, Show, por que é tão difícil manter a integridade? Você tem alguns fatores internos e externos, né? Então, isso que você comentou são fatores externos que às vezes tentam as organizações. Então, por exemplo, nós vamos entrar agora numa fase difícil economicamente, recessão financeira, por exemplo, juros altos, inflação alta. O que acaba acontecendo? Algumas empresas, de qualquer porte, ela quer reduzir custos. Sim. Ela acaba subcontratando fornecedores que não obedecem a todos os regulamentos. Isso pode ser uma situação, uma pressão por resultados. Eu preciso atingir aquelas metas que os nossos investidores têm expectativas. Então, eu começo a praticar certas situações que não são situações éticas. Vem um fornecedor, um parceiro, e fala o seguinte: eu te dou um desconto, mas você me paga em espécie, eu não pago tributos. Então, não é só questão do jeitinho brasileiro. Isso acontece
ao redor do mundo É o nessas lado, situações. vamos dizer assim, você falou da integridade, mas eu acho que entra muito mesmo na questão da pessoa. Porque tem muitas pessoas que são corretas, seguem risca a risca. E hoje, quando você implanta, aliás, nós vamos falar muito disso hoje no Business Connections, tá? Quando você implanta o quê? Uma filosofia, um processo, algo interno. Eu já implantei CIPA, CMMI, já implantei ISO nas empresas aonde eu trabalhei. E o CMMI é da parte de tecnologia. Para implantar, cara, são várias etapas e praticamente um e-mail mal enviado ou um processo mal seguido, você pode perder a certificação. E imagine só quando você trabalha com números financeiros e você precisa de uma alta performance, uma produtividade rápida. O que pesa hoje nesses mais de 30 anos que você convive com empresas, com pessoas, aliás, de grande ou pequeno porte? O que mais conflita é a pessoa querer seguir aquele processo ou a pessoa querer encurtar o processo? Então, a pessoa querer encurtar o processo. Sem a vantagem, eu não estou entrando na vantagem Sim. ainda, tá? Ela Se eu querer... for entrar na vantagem, a gente vai falar muito, que aí entra a ética, moralidade, valores. Nossa, aqui praticamente vira algo de reflexão humana. É a pessoa querer encurtar o processo, porque nessa ansiedade e querer entregar rápido um número, nesse de encurtar o processo, você acaba passando por cima de algumas etapas que são fundamentais. Que é por isso que às vezes você tem algumas organizações e quando um CEO ou um executivo ele pede um dado de departamentos diferentes, ele acaba tendo 3 resultados diferentes. Por quê? Ele não foi na fonte correta para solicitar aquilo. Então, esse aspecto de querer encurtar o processo é que acaba trazendo uma má qualidade nos dados confiáveis para uma tomada de decisão. Trazer um lado humano aqui, até mesmo você convive com pessoas, e é interessante até isso para a gente seguir. Hoje, a pessoa que sabe que tem algo errado, quando você chega para fazer uma auditoria, você vê uma alteração no comportamento da pessoa e você já tem aquele feeling, algo está errado e talvez eu tenha que corrigir e vou ter que mostrar para o superior que aquilo esteja errado. Já passou por isso? Você tem essa percepção, o Showa? Eu tenho essa curiosidade, porque se eu entrar para ser um dos fornecedores, eu me tornar um funcionário seu, da SB Auditores, com certeza eu tenho essa percepção de leitura corporal, porque eu sei fazer a leitura neurológica das pessoas. Eu já ia te ligar. Chefe, olha, o problema aqui vai ser mais embaixo. Mas por quê? Você acabou de chegar. A pessoa está suando só porque eu cheguei. Bom, vamos colocar de uma outra forma, né? Você vê que situação, hein? Então, mas o que acaba acontecendo na prática? A tecnologia, a metodologia que nós criamos, porque assim, você tem aquele conceito que a auditoria interna é um caça-bandido. Não é isso. O auditor interno moderno, ele é um consultor. Né? Que ele transita e aprende todos os ciclos de negócios estratégicos e a função dele é otimizar, agregar valor para cada função. Porque uma coisa, existe diferença entre erro intencional, que é fraude, e erro não intencional, que você, todos cometemos todos os dias. Então, o que a gente faz? Quando a gente antes de se fazer uma auditoria, nós trabalhamos muito com revisão analítica. Porque tudo que foi feito, quando, como e por quem, está registrado. Tá. Então, independente do porte da empresa, quando você trabalha com revisão analítica de dados, você começa a ver ali que tem situações não condizentes com o fluxo e tudo. E quando nós vamos fazer uma entrevista com um colaborador, ele sente que nós estamos ali para ajudar. Então ele acaba ali abrindo, colocando as situações, a gente acaba virando até um consultor, um psicólogo em algumas situações que ele reclama. E às vezes, comportamento da pessoa. E às vezes aquela reclamação dele, da forma que ela chega até nós, é um indício de que pode existir algo não adequado ali. Quando ele começa a falar um pouco da pressão que ele sofre para fazer certas coisas, de alguma postura que ele entende que é não adequada, de um superior dele, né, ou de um outro departamento pedindo, aí sim a gente começa a falar, opa, isso aqui tem algum indício de que pode ter algo não
correto nessa situação. E a gente acaba se aprofundando um pouco mais em alguns aspectos ali. Esse tema que você trouxe é de relacionamento interno entre as pessoas. Eu já passei por muito tempo em várias companhias. Mas antes, eu vou deixar já a pergunta para você, antes de falar do meu primeiro apoiador. E é justamente uma pergunta: como mudar como psicólogo, né? Que você não é, mas você é um consultor, esse lado relacional com as pessoas. E agora, quando nós falamos de relacionamento, nós temos que falar de eventos. Quantas rodas de negócios você vai? Quantas feiras de negócios você vai? Quantos congressos? E sabe quem produz tudo isso para você nos maiores eventos, como o Fiesp, como o Instituto de Engenharia, como o IPEM e outros grandes eventos? É a Atoyer Produções e Eventos. Você que quer ter o seu evento produzido, você que é empresário, quer ter a sua festa de final de ano, a Atoyer Produções e Eventos é a nossa parceira, está aqui conosco. E ela realmente, você que é palestrante, quer fazer aquele treinamento envolvente, onde você vai ter que prospectar mais clientes para fechar suas turmas e justamente angariar com pequenos detalhes, com conhecimentos técnicos que vão te ajudar a, sim, conquistar ainda mais clientes. A Atoyer Produções e Eventos tem todos esses profissionais. Vai sentar, vai desenhar um projeto com você e com certeza você vai entender como funciona esse mecanismo. Siga a Atoyer Produções e Eventos no Instagram e já faça o seu orçamento para você ter o evento que vai marcar a sua vida. E eu garanto para você, não vai precisar de auditoria lá na Atoyer Produções e Eventos. E agora eu devolvo a pergunta para você, que eu fiz antes de falar da Atoyer Produções e Eventos. Vejo que essa última resposta foi justamente em questão de relacionamento. Bom, 2 pontos antes. O relacionamento, obviamente, da informação não chegar. Ponto 1. Um querer prejudicar o outro, talvez por picuinha. Que isso acontece na empresa. Se a sua empresa nunca teve isso, gente, eu já passei por tantas companhias, basta você ir lá no meu LinkedIn, você vai ver as companhias que eu tive trabalho, tá bom? Tem uma gerente que não gosta de mim até hoje, porque eu falei, ou você trabalha para a empresa, ou você trabalha para a empresa, porque não tem como fazer isso. Mas você tem que ser muito consciente para falar isso. Ponto 1, picuinha. Segundo ponto, a questão de integração departamentais, porque uma pode ter que gastar menos que a outra e não pode favorecer a outra. E aí, como trabalhar isso, Shoa? Bom, eu acho que uma coisa que é fundamental é você mitigar esses riscos que a gente chama de conflito de interesses e favorecimento. Boa. Que isso envolve muitos relacionamentos. E como é que você ajuda a mitigar isso? Além de você fomentar uma cultura ética, você ter um código de conduta e ética, é você ter um canal de denúncias. Porque o canal de denúncias, além dele fazer parte de um programa de integridade, mas ele é um dos alicerces fundamentais quando a gente fala de uma política de integridade. Por quê? Porque ele identifica os problemas que eles podem se transformar em situações aí desastrosas numa organização. Sim. Quando a gente fala do relacionamento, a partir do momento que você sabe que você tem um canal de denúncias e principalmente que esse canal ele é conduzido totalmente por pessoas independentes da organização, você consegue com isso, eu não gosto de você, vou mandar uma denúncia falsa, você não vai ter resultado. Tá. Até porque quem está investigando, ele não é seu amigo, não joga bola com você, não é seu parente direto ou indireto, não é seu primo, então aquela pessoa tem isenção. Então ela vai apurar aquilo de fato como existe. É uma equipe extra ou não? A empresa tem que montar ou são os mesmos colaboradores que podem fazer a investigação? Então, por que nós entramos no mercado com uma metodologia diferente? Porque a partir do momento que você tem uma equipe interna investigando, você nunca vai mitigar o risco de retaliação. Porque um investigador pode ser amigo de quem é denunciado. E aí um denunciado, uma denunciada sabe que tem uma denúncia contra ele. Ele pode comentar com alguém. Então e a própria vítima, ela vai falar o seguinte, poxa, se eu souber que tem 0,01% de chance de eu ser exposto ou exposta, eu não vou mandar uma denúncia. E não manda. Por isso que a gente tem aí grandes multinacionais com 250 mil colaboradores ao longo do mundo, que eles recebem no hotline uma média de 80 por ano. Nós temos clientes que a gente recebe 150 no mês. Tá. Por quê? Porque eles sabem que como existe a isenção, aí quando você fala do relacionamento, e muitas mudanças, infelizmente, não são no amor, é pela dor. Você começou a usar cinto de segurança, você tem que pagar uma multa. Então, essa mudança de cultura organizacional, onde as pessoas precisam entender que todo departamento é cliente e fornecedor ao mesmo tempo,
e que todos têm que estar voltados para o mesmo objetivo, você consegue realmente fomentar isso, você tendo, além da sua política, um canal de denúncias que assegura que aquela política ali, do conceito ético, do conceito de parceiro, cliente-fornecedor, ela de fato ela exista no dia a dia. É algo que eu sempre falo na permissividade que as pessoas têm. E além do mais, quando você dá permissão, você tem que realmente entender o seu posicionamento e ter colocações. E nos dias atuais, posso afirmar para você, no mundo corporativo, a comunicação não violenta tem que estar presente, porque em casos como de auditorias ou alguma denúncia, você precisa, como líder, saber lidar com todas as partes. Eu falo sempre nos meus treinamentos que é ter empatia pelo outro, você assimilar o conhecimento e ao mesmo tempo com o conhecimento da pessoa, você vai discernir com o seu conhecimento a melhor resposta para tomar a decisão. E quando você toma uma decisão, pode ser uma construção de mudança, tanto interna quanto externa, mas também dentro de você. E você trouxe um posicionamento aqui, o show aqui é muito importante. A denúncia. Nós tivemos vários casos, recentemente, o caso de assédio lá na CBF. Bom, um órgão que ninguém entra na Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. Como que é a empresa que tem o setor de denúncia receber sobre a cabeça maior, como que é o comportamento dessa pessoa que está gerenciando o conflito? Leva ou não para o superior? Informa quem está denunciando sim ou não, ou escala para algum órgão mais específico o lado jurídico da coisa? Explica para mim. Pergunta bem técnica. Sim, o que eu acho que gera muitos medos e receios dentro das empresas. Gera medos e receios. Como é que nós mitigamos isso? Todo cliente que nós atuamos, nós recomendamos que seja criado um comitê do canal de denúncias. Esse comitê, basicamente, ele é o CEO e o diretor de RH. Sim. Bom, vem uma denúncia contra o CEO, ele não sabe, nós vamos direto no conselho de administração. E se não tiver o conselho administrativo? Nós vamos direto para os acionistas majoritários. E se os acionistas é o mesmo dono da empresa que está sendo denunciado? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a investigação sem ele ter ciência e levar esse resultado para aqueles órgãos que podem tomar a decisão. Que seria o sindicato, talvez? O sindicato, um órgão de classe ali, onde ele tenha que responder por aquilo. Muito legal. Em muitas situações, pode ser a própria Controladoria Geral da União, se for algo que envolva ali corrupção, afetando ali algum agente público. Mas na maioria das vezes, as empresas hoje têm essa estrutura. É lógico que aí quando você fala assim, você está falando de uma empresa onde vocês têm um acionista único. Sim. Então, numa situação dessa, nós temos uma cláusula no nosso contrato que é o quê? Não importa o tempo de casa e o cargo de um colaborador. Se foi feita uma denúncia, ela foi comprovada parcial totalmente, ele tem sim sofrer algum tipo de sanção, que vai desde uma advertência até uma demissão. Nós avaliamos o risco de nós associarmos a uma empresa. Se nós vamos fazer uma prospecção, fomos convidados, e vimos que essa empresa tem uma característica centralizadora e que o próprio comandante dela é a primeira pessoa, ele já vai falar, mas eu não concordo muito com essa situação, nós não fechamos contrato. Porque não nos interessa associar o nosso nome, a nossa marca, a uma empresa que não vai praticar ética de fato. Isso é lindo, gente. Agora, é diferente, né, quando você tem ali hoje, dentro da legislação, a lei emprega mais mulher, que ela obrigou as empresas que são obrigadas a ter uma CIPA, né, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dependendo do grau de risco, são empresas a partir de 20 colaboradores que são obrigadas a ter um canal de denúncia. Então aí você já vai para um outro patamar. Então isso é fundamental, porque outra coisa, quando nós apresentamos o resultado de um trabalho, nós nunca expomos o nome da vítima. Tá. Então, ou seja, o CEO tem ciência, o diretor de RH tem ciência, mas ele nunca sabe quem que é a vítima. Então, você consegue proteger o usuário. Isso cria um grau de confiança. Isso motiva as pessoas a denunciarem ali posturas não adequadas, qualquer tipo de modalidade de uma denúncia. Desde um assédio moral, sexual, um bullying, uma agressão,
pedir para falsificar um registro, adulterar um resultado. Nossa, tanta informação, gente, que eu falo, como trabalhar tanta informação na distribuição de todo esse conhecimento. Eu vou deixar uma pergunta que eu vou falar do nosso próximo apoiador, e esse é fundamental, principalmente para essa questão de relacionamento, que é a Voice Training, e entrar nesta situação. Como você realmente distribuir algo para que a pessoa saiba que tenha algo acontecendo e você ainda segurar a informação. No mundo onde tudo é mimimi, segura, você já vai me responder isso, porque para construir uma boa informação, você que é executivo, quer falar bem que nem o nosso João Uchoa, você precisa ter uma estrutura de oratória, de comunicação. E a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, traz tudo isso para você, porque a Voice Training, ela vai fazer com que você, executivo, entenda tudo que está se passando no seu dia a dia, porque você vai perceber as pessoas e você vai conseguir fazer negociações, apresentar o seu produto, o seu negócio com facilidade, da mesma forma que o Uchoa está distribuindo isso para você. Você pode, sim, acessar Voice Training, Escola de Oratória no Instagram e você vai perceber o quanto você vai crescer na sua carreira. E para você crescer na sua carreira, você precisa se comunicar. E eu digo para você, nos meus mais de 30 anos vivendo o mundo corporativo, mais de 27 vivendo rádio e a TV, mais de 24 ali no palco, conduzindo eventos e também produzindo eventos, e os mais de 20 palestrando, Jesus, eu não cansei não. Tudo isso dependeu da comunicação, e a técnica COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, serve para você chegar aonde você quiser. Voltando aqui, no mundo do mimimi, como que é trabalhar totalmente a isenção de um nome, e obviamente você vai ouvir a pergunta, vai Uchoa, quem que está reclamando? Quem que é a vítima? Uchoa, quem que está passando por essa dificuldade? Uchoa, precisamos escalar o nosso psicólogo? Uchoa, qual profissional essa pessoa precisa atuar? Para que a pessoa descubra quem é essa pessoa, como trabalhar essa isenção. Então, e isso está dentro da nossa metodologia. Você vê que pergunta bem técnica. Sim, e na cláusula contratual está muito claro isso. Então, primeiro, né, quando nós entramos numa organização, essa metodologia tem que ser seguida, aonde só apresentamos o que foi finalizado. Por quê? Você recebe uma série de mensagens ali que não se tornam verídicas. Sim. Então, para você não fazer pré-julgamento. E, além disso, o usuário, além de nós implantarmos a plataforma, nós damos workshop para todos os colaboradores. Tem organizações aí que nós treinamos 7.000 colaboradores, mas nós falamos workshop, mas é uma palestra motivacional, para que todos entendam o que configura um assédio moral. Qual que é a diferença de um assédio moral para um bullying? Um gerente com gerente, uma piadinha, é um bullying, mas o diretor com gerente é um assédio moral, porque existe a subordinação direta ou indireta. O que é um bullying, um assédio sexual, discriminação, para que as pessoas, né, quando você traga essa plataforma, você implante o canal, isso não vira um caça às bruxas. Até para as pessoas entenderem o seguinte. E quando é involuntário, por exemplo, hoje, eu tenho um amigo meu, tá, gente? O nome dele é Frenison, cara. Só que a gente conhece ele como Negão. Então não tem como não chamar o Frenison de Negão, porque realmente é o apelido que ele traz desde sempre. Perfeito. Isso não é uma ofensa, mas você pega principalmente a geração mais nova, ele tá chamando o cara de Negão, mas é o apelido dele, e até mesmo ele assina e comercializa no cartão de visita dele como corretor. Negão, cara, como trabalhar isso? Porque é uma simples palavra que pode gerar um preconceito, um racismo. Cara, eu sou o cara mais aberto para todos. Eu acho que nunca ninguém vai poder me criticar, porque eu trato todo mundo com carinho, e até mesmo é muito mais fácil falar Negão do que Frenison também, que aí se fosse usar o bullying, o nome dele já é o bullying total, né, Credo? Tá. Mas a gente brinca isso em casa e ao mesmo tempo é um carinho, e é um profissional maravilhoso, um grande corretor de imóveis ali na região aqui da Vila Madalena, Pinheiros. E aí, como trabalhar isso? Bom, essa construção, essa mudança, porque pode ser uma denúncia. A sua pergunta é excelente, por quê? Aí vem a importância do workshop, porque você tem gerações ali totalmente diferentes. Então, nós falamos para eles, olha, fora esse exemplo que você deu, eu acabei de entrar na organização e você trabalha lá, e meu apelido é Beisola.
Tô lá no vestiário no primeiro dia, você fala, ô Beisola, o que eu vou fazer? Para ser aceito, eu vou combinar isso, é o que nós falamos. Mas, gente, vocês estão tendo a palestra sabendo que isso não é legal, Sim. não é correto. Então, Nossa. se amanhã eu chegar para você e falar, Sidney, a partir de amanhã me chama de Ushua e não Beisola, tudo bem. Da mesma forma Só que pra tirar uma dúvida, não é seu apelido não, né? É que agora me veio uma dúvida, você falou com tanta intensidade. Não, é o exemplo que a gente dá, o caolho, né? E que tipo mude assim, aqui, gente, tá? Não vai começar a chamar o Jô de Bensola onde vocês vão, não, pelo amor de Deus. Não. Mas segue aí, desculpa. Não, da mesma me forma, veio na né, cabeça. que alguém perguntou para nós assim, Shoa, eu sou amigo do Sidney e o Gabriel ali, o Sidney fez um comentário sobre pessoa, ele falou assim, ô gordinho, eu posso me sentir ofendido? Eu falei, não, você não acabou de dizer que ele é amigo dele? Você não pode se sentir ofendido. Agora, se tivesse feito um comentário, pessoas obesas são blá 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 blá, aí sim. Aí Você tem poderia, momento, você é muito você sério. poderia se ofender com isso e poderia mandar uma reclamação ou uma denúncia. Então, essa questão do que é permitido e o que não é. Da mesma forma, eu fui criado, já tenho uma idade. Quantos anos você tá, ô Jô? Eu estou com 56 hoje. Ah, jovem, gente. Se eu Então, chegar com 56, com essa cutis, o cara nem trabalhou, só fica fazendo auditoria lá, gente. Pô, então vamos arranjar esse emprego, eu vou ficar mais conservado. então na minha época de trainee, era normal um presidente de uma companhia Nossa. gritar com a funcionária, com a secretária no corredor, você se chamar a atenção na frente de todo mundo. Era correto? Não. Só que o mundo foi mudando. Então a gente tem hoje gestores que às vezes assim, eu sou descendente de espanhol, italiano, eu falo um pouco mais alto, mas não quer dizer que eu seja ríspido. Então a gente fala para essa geração nova, deem uma chance para o gestor de vocês. Ele está tendo um workshop, sabendo, entendendo o que é certo e o que é errado. Fala assim, controlar o seu ponto, sua produtividade, é assédio? É. Sim e não. Controlar o seu ponto e sua produtividade Não, você tá é uma brincando, prerrogativa do gestor, sério. Mas isso Mas tá controlar- acontecendo como crítica? Sim, sim. Mas se o cara chega atrasado... Não, então, mas aí uma Pô, coisa é... peraí, Por isso que é desnecessário, importante você cara. ter esse workshop. Para as Nossa. pessoas não saírem assim, tudo é. Então a gente fala assim, Chega no horário, viu, Gabriel? agora controlar quantas vezes você vai no banheiro, pode ser. A não ser que você, toda vez que vai ao toalete, você fique lá 1 hora. Não tem nenhuma disfunção gastrointestinal. E mandar e-mail depois do horário? Sim e não. Sua empresa que é uma Depende do seu indústria... cargo. Não, sua indústria, você é uma indústria, trabalha em 3 turnos, então tudo bem se o seu supervisor chegar e falar o seguinte, olha, turno C, deu tudo certo aí pro turno que vai assumir, e tudo bem. Agora, se ele te manda um e-mail às 10 da noite, algo que você só resolve às 9 da manhã, continuamente, com a assédio moral precisa ter continuidade, isso se configura. Então, esse tipo de cultura organizacional que você leva no workshop, você deixa todo mundo no mesmo nível de Equiparado. entendimento. E aí se dá tempo para as pessoas repensarem a sua postura. Posso só fazer um outro adendo? Todos, Para encerrar esse assunto? Não, tá muito lindo. É uma coisa que é muito Eu só importante. fico horrorizado pelo controle de horário. A questão... Então, mas são dúvidas que existem no dia a dia. Né? São dúvidas que existem. E você tem que esclarecer. Uma coisa que é muito importante, mais e mais, a questão técnica, ela está sendo subjugada pelo comportamental. Dá um exemplo rápido. Fizemos uma apuração de uma denúncia de assédio moral. Essa pessoa era um gerente de manutenção de uma grande indústria. Nós fomos no comitê, estava lá o CEO, o diretor de RH, né? E realmente essa pessoa praticava assim assédio e além disso, um colaborador dele se machucava, ele tinha lá 10 dias de licença médica, ele falava para o médico de segurança do trabalho da empresa, corta, ele tem que retornar em 3 dias e sem condições. Para quê? Ele tem indicadores de performance. Bom, quando nós apresentamos, o CEO falou, olha, aconteceu isso com o Shoa, ele falou, chama o diretor de RH, demite ele. Ele falou, não, assim de demitir o Shoa, a fábrica para amanhã. Eu falei, olha, como teu auditor, eu fico preocupado, que se o Shoa morrer atropelado amanhã, você está dizendo que ninguém preparou ele, nem o RH, nem o sucessor dele. O senhor falou, demite. Por quê? Quando a gente fala que a qualidade da empresa são as pessoas, entre abrir mão de um gênio. A Coca-Cola do deserto de uma equipe, eu vou abrir mão do gênio, porque a parte técnica a gente forma um melhor do que o Shoa. O que eu não posso admitir que o colaborador acorde e fale assim, será que hoje o Shoa vai estar de bom ou mau humor? Eu tiro ou não a dúvida do meu trabalho? Então, por isso quando você fala,
essa juventude, essa geração nova, eles estão corretos com relação a essa questão do trato. Ele falou, e é uma verdade, a gente tem cargos diferentes numa empresa, ou por oportunidades que a vida deu, ou porque você foi atrás. Fora isso, direitos e obrigações são iguais para todos. Mas aí entra num ponto que eu quero trazer aqui. Eu lembro que no meu primeiro emprego, lá em 92, gente, 1992, que é o século passado, eu tinha que bater ponto. E ao mesmo tempo nós tínhamos bonificações de quem não errasse o registro do ponto, que era aquela maquininha. Mas eu era muito péssimo naquilo, cara. Todas as vezes eu marcava, como eu errava, eu já ia lá no RH, põe a assinatura aqui, mas de novo, Sidney. A gente tem que deixar, hoje ainda bem que é eletrônico, você só põe o seu dedinho lá e tá beleza. Ou suas íris. Mas eu nunca fui cobrado. Depois disso, eu sempre tive horários flexíveis, principalmente que eu trabalhava com suporte na parte de TI, ficava de plantão, cara, e era um respeito também. Não tinha horário para entrar, mas isso eu acho que é um ponto mais comportamental. Acho que você tem que ter responsabilidade de você assumir, sim, que se você tem um horário para cumprir, cumpra. Não é o seu gestor que tem que ficar ali te monitorando. E ao mesmo tempo, se o seu gestor, ele percebeu que você está extrapolando, ele tem o direito de te cobrar, direitos e deveres. E cobrar de uma forma, primeiro, inicial, segundo, ver as regras da empresa. Olha, eu já te orientei a primeira vez, vou te orientar de novo. A segunda, você vai receber uma advertência. Terceiro, uma suspensão e a demissão. Eu acho que isso daí é coerente, mas trabalhar com rigorosidade, algo engessado, é algo que realmente eu não consigo fazer. Mas eu vou deixar uma pergunta que eu vou falar do nosso apoiador, que eu tenho que falar de uma grande novidade que vai ter em fevereiro, e que está chegando, e ao mesmo tempo trazer para você. Você é da safra antiga. Como gestor, como homem, como você se adequou à nova geração? E eu vou falar para você agora de um curso maravilhoso, o curso de oratória que está aberto para você dos dias 18 a 21 de fevereiro, é o método COP, com técnicas, olha, que vão fazer você influenciar, persuadir e conquistar mais pessoas. Comunicação, oratória, palestra e interpretação. O QR Code está aparecendo na tela, você vai justamente ter a oportunidade de ter um desconto de R$1.000 e você vai ter 20 horas ali de muito conhecimento, um treinamento único, eficaz. Eu estou bonito na foto, graças a Deus. O marketing foi muito bom. E ao mesmo tempo, um treinamento comigo. E você vai aprender essa metodologia que fez com que eu chegasse o mais distante possível, porque eu desenvolvi a minha comunicação. Agora eu vou olhar para essa câmera, porque até os meus 19 anos eu não sabia falar. Até os meus 19 anos, quando eu fiz o meu curso técnico de locução radiofônica. E a partir dali eu percebi o quanto a minha fala era ruim. E ao mesmo tempo eu digo para você, se você aprimorar, e olha, eu já era coordenador de uma empresa de telecom. Imagine o quanto que eu cresci quando eu mudei a minha comunicação. Então venha para o COP, está aí na tela o QR Code e você vai participar. Agora, se eu falei de comunicação, oratória, você é raiz, você é dinossauro, eu sou dinossauro também, o Showa, e não é nenhum bullying. Como se adequar à nova geração? Eu sempre adorei, quando eu estive na Telefônica por muitos anos, eu sempre trabalhei com estagiários e trainees, porque eles vinham com o que era de mais moderno das universidades. Esse sou eu. E você? Bom, eu sempre procurei me adaptar às mudanças. Porque se nós, como seres humanos, nós temos que evoluir, as organizações também. Então, desde quando nós fundamos a empresa, eu procurei fazer aquilo que eu não achava muito legal, quando eu era colaborador de uma. E uma das prerrogativas foi o quê? Você cobrar, né, a produtividade. Veio a pandemia. Hoje, 90% do nosso staff trabalha de home office. Nós temos a nossa matriz, temos várias parcerias com vários virtuais offices aí em São Paulo para a gente fazer reuniões de treinamento e tudo. Então, é o que eu falo para o meu colaborador. Olha, eu quero o resultado. Se você vai trabalhar hoje, você vai tirar o dia para levar seu filho no médico e tudo, então eles têm esse comprometimento, né? Porque aí é aquilo que você falou. Uma coisa, líder, você não cria seguidor, você forma outros líderes. Sim. Pessoas que vão me suceder na organização. E como é que você faz isso?
é você atendendo às necessidades que sua equipe tem, não os desejos. Quais são as necessidades dele? Eu preciso ter algo que seja plausível que eu faça e execute. Nós damos isso para eles. Olha, a gente tem lá um timesheet que você controla, então, assim, olha, eu preciso desse projeto pronto para eu revisar nessa data. Como você vai trabalhar o seu horário, eu quero a produtividade. E eles vão ser monitorados e reconhecidos por aquilo ou aperfeiçoados em melhora para aquilo. Então, é isso que tem que existir nas organizações. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Você falou um tempo atrás aí, poxa, a questão da ética e tudo. Honestidade, ela não é virtude, ela é obrigação. Nossa, E hoje, trazer um ponto aqui. quando a gente fala das gerações novas, você está trazendo assim, você vai qualificar um colaborador para ser contratado, você fala, a gente precisa ver se ele tem honestidade. Isso tem que estar na sua essência. Quanto né? tempo você tem de carreira? Eu já estou com 35 anos de carreira. Então a pergunta vai ser assim, deixa eu olhar para meus amigos na exclusiva aqui. Gente, eu recebi esses dias num grupo de empresários do WhatsApp e ao mesmo tempo estava lá, procura uma assistente administrativa. Requisitos, pontualidade. Segundo requisito, habilidade de simplesmente honrar o que é combinado. Terceira habilidade, vontade de trabalhar. Esse era a solicitação da pessoa. Como vou ser sincero para vocês, se ao mesmo tempo, se vai isso para a pessoa, seria um assédio, seria já uma provocação, obviamente auditoria. Mas como estava num grupo de negócio, eu fiquei espantado com as 3 habilidades, que daqui a pouquinho eu vou falar da Toye Treinamentos, e ao mesmo tempo são habilidades que eu praticamente ensino às pessoas. Eu te perguntei o tempo que você tem de carreira, 35 anos. Como que era aquele menino, o Choazinho, e como é o homem hoje? O que você mudou? Que auditoria, que mudanças você faria em você nesse período? O Shoa, uma pergunta bem técnica, mas bem humana, porque nós somos da safra que nossa geração buscou muita coisa para conquistar o espaço. E antes você vai pensar essa pergunta, na resposta, e eu vou de novo conversar com um amigo de casa. Gente, eu vim lá de baixo. Eu fui balconista, eu trabalhei servindo, limpando garrafas, carregando caixas de cerveja. Ao mesmo tempo, em um dia eu saí, quando eu tinha acabado de me matricular no curso de técnica eletrônica na Escola Técnica Albert Einstein na Casa Verde, tinha passado lá em 14º no vestibulinho. E ao mesmo tempo eu saí para procurar emprego. Na primeira oportunidade, eu vou falar para você, eu fui promovido, mas de uma forma involuntária. Naquele senhorzinho que ficava na 24 de maio, ali com uma placa vende-se ouro de um lado e as vagas abertas nas agências locais. Precisa-se de office boy. O office boy hoje é o motoboy, é o contínuo. E ao mesmo tempo, sem brincadeira, na hora que eu entrou eu e um outro rapaz. Os dois foram contratados porque nós somos direcionados para a empresa, mas eu não fui contratado como office boy. Quando eu cheguei lá, a empresa era de eletrônica, era de telecom. Foi aí que em 1992 eu comecei minha vida como na área de telecom, que eu fui contratado como auxiliar técnico, mas tudo veio numa questão da oportunidade de um currículo que tinha acabado de começar e eu mal sabia mexer num multímetro que era para medir resistências, capacitância, tudo isso. E ao mesmo tempo eu consegui ter sorte? Não, eu nunca vejo sorte, eu vejo oportunidades que a vida te dá. E eu tive essa oportunidade. Então esse é um pouquinho de mim. E você como menino Oxuazinho e hoje como o Xoazão? Fala para nós. Bom, eu também, como você, fui uma pessoa que sempre comecei a trabalhar cedo, né? Não vim de família rica, mas eu sempre fui muito estudioso. Pra você ter ideia, meu primeiro emprego, né? Eu pagava minha faculdade, que eu resolvi morar sozinho com 18 anos, tomei essa decisão, quero morar sozinho, pagava minha faculdade, almoçava, jantava e pagava meu aluguel. E nos finais de semana eu estudava. Então, Você com já ganhava isso... bem, hein, no primeiro emprego. Caramba, Há muitos anos atrás o aluguel não era tão caro como é hoje, né? Você não morava na Oscar Freire, não, só pra eu saber, Não, né? morava na Vila Mariana ali. Então, é caro também, gente. Mas olha só, eu tinha que trabalhar de terno todos os dias. Eu tinha 3 camisas sociais. Eu chegava da faculdade, lavava as camisas para ter na quinta e sexta-feira.
E, em vez de ir para balada, passear com meus colegas, eu estudava. E com isso, eu consegui ter várias promoções duplas e triplas no meu trabalho, né? Só que aí, quando você falou assim, o que eu faria diferente? O que fui aprendendo? Uma coisa que você tem muito intrínseco nas organizações é que é o poder, né? Você ser um gestor, um líder, coordenador, você tem poder. E o que eu tive que mudar e me adaptar é que não é assim que você vai conquistar autoridade e respeito da sua equipe. Você tem que servir a sua equipe. Então isso foi um aprendizado que quando eu montei minha organização, eu ainda não tinha esse aprendizado tão lapidado. Você é formado em quê? Eu sou formado em Ciências Contábeis, eu tenho MBA de Gestão Empresarial pela FGG e tenho alguns outros cursos. Eu acabei de fazer um MBA em Inteligência Artificial, então eu gosto muito de estudar, né? Tenho várias certificações aí de Compliance Officer Mundial, investigações corporativas, então eu estou sempre estudando. Então foi isso que eu tive que me adaptar e mudar. E vi que era bom. Sim. Você servir, né? Porque você, nada mais do que você é um facilitador como gestor para atender aquelas necessidades da sua equipe, mas principalmente convencê-los, né, de que todos têm que ir para um mesmo objetivo que vai ser bom para todo mundo. Não usar aquele pai que usa autoridade com o filho, quando o filho vira adolescente, fala, não, agora eu faço isso, não faço mais. Então, né, é você não usar o poder, mas sim você usar ali o convencimento. Nossa, é muita coisa boa. Olha, você tá gostando? Compartilhe. Isso mesmo, compartilhe. Primeira vez que eu tô pedindo para você fazer isso, você pode comentar, você pode interagir, você pode, porque o papo tá tão gostoso, mesmo sendo técnico, tá muito bom o Business Connections de hoje. Se você não conhecia e quer que outras pessoas realmente tenham esse conteúdo maravilhoso, cara, basta você clicar nessas setinhas, jogar nos grupos de WhatsApp, isso vai fazer com que a gente chegue em muitos lugares. O Showa, trazendo um pouquinho aqui, você falou muito bem desse ponto de mudanças, adequações, e você trabalha muito o relacionamento. E quando você vê, trazendo um pouco de honestidade, ética, que é algo que me incomoda. Eu acho que nos dias de hoje são muitas pessoas que querem levar vantagem, até internamente. Internamente dentro da empresa, eu só vou fazer isso se você fizer isso para mim. Como que é trabalhar e mudar valores das pessoas hoje? Então, essas mudanças têm que ser por meio, né? Quando a gente fala, o canal de denúncias, ele acaba trazendo isso. Sim. Ele acaba porque as pessoas sabem que a partir do momento que nós entramos numa organização, e quando nós entramos, além de cuidar do canal de denúncias, a gente acaba fazendo também pesquisa de clima organizacional e algumas consultorias de processos, né? O que acaba acontecendo? As pessoas sabem que elas têm para quem pedir um socorro, para quem denunciar algo que ela entende assim, poxa, meu chefe me obrigava a fazer isso. A partir do momento que nós estamos na organização, ele pode chegar para nós que ele sabe que ele vai ser mantido ali no anonimato, né, na privacidade, que aquilo vai ser resolvido. Então essas questões, e tanto que tem muitas situações, isso acaba criando um ecossistema natural. Sim. Algumas pessoas que sabem que elas fizeram algo antiético ou ilícito, inadequado, e elas podem ser denunciadas, tem muitos que pedem para sair da organização. Antes da... Não, quando nós entramos e eles tá. entendem a nossa palestra metodológica, a gente fala assim, você pode denunciar algo que aconteceu há 3 anos atrás e continua existindo até hoje. Tudo bem. Então isso acaba criando um ecossistema natural. E as pessoas que... Porque além da denúncia, a gente criou também, lá no início já foi nativo disso, reclamação e sugestão. Por quê? Você reclama do quê? Do que te incomoda. E tem muita coisa que incomoda um colaborador que com o tempo desmotiva ele. Todo mundo pede. E tem muita ideia boa. 85% das grandes ideias do mundo não vem de CEO, auditor, consultor, diretor. Vem de quem está na operação. Sim, e às vezes essa pessoa... O chão de fábrica, para mim, sempre foi o mais fundamental para você ter insights. Sabe uma coisa que eu faço quando eu estou no treinamento, e daqui a pouco eu vou falar da Toye Treinamentos, é entrar no chão de fábrica. Eu trabalhei 22 anos na Telefônica e eu tinha que levar soluções tecnológicas. E eu vivia os call centers da vida. E quando eu vivia os call centers, sabe o que eu fazia? Eu sentava. Foi muito engraçado que... sabe o soldado quando tá lá, uma roda de soldado? Quem quer fazer isso? Ao invés de dar um passo para frente, meus amigos davam um passo para trás. Tá. E eu ficava sozinho. Eu adorava isso. E do nada eu saí visitando um monte de call center.
Tá aí o que você está falando, que eu colocava o foninho de ouvido e percebia a dificuldade daqueles atendentes, porque ele tinha ferramentas que eram totalmente obsoletas ou ineficazes ou inúteis. Segundo ponto, o equipamento que eles estavam manuseando era um equipamento que não tinha velocidade, potência, que é o caso do computador. E também o maltratamento que eles tinham de quem ligava. Então você já via que ali o turnover dentro da empresa já era tamanho devido a essa falta de estrutura. E não adianta a pessoa sair, porque ninguém, sabe, quer sair de casa para ficar ouvindo gritos. E entra justamente nesse ponto que você estava falando. Segue aí, eu só te interrompi porque me veio esse Não, insight. perfeito. Então, o que acaba acontecendo? Dentro do que você está falando, você imagina aquele colaborador que passou o final de semana pensando, falando assim, poxa, achei uma ideia tão legal para a nossa área. Ele chega na segunda-feira para o gestor e fala assim, eu tive uma ideia, o gestor, primeira pergunta que ele fala, cadê aquela planilha que eu te cobrei? Ele nunca mais vai levar uma ideia de novo. Você perdeu a oportunidade. Então, ele sabe que conosco, qualquer ideia que chegue, vai chegar lá no CEO. Isso Qualquer reclamação. Então, dentro do que você está falando, é aí que você começa, né, realmente a trazer um ecossistema ambiente que funciona. Né? Funciona onde você... olha, tem clientes que estão conosco aí há 7 anos. Né? E nunca alguém que se identificou como vítima ou testemunha foi exposto. Se isso acontecesse, no dia seguinte a Rádio Peão falava, a gente não estava mais lá. Então é você realmente tratar isso não como um caça às bruxas, mas é uma ferramenta importantíssima de mudança de cultura organizacional. Onde você fala o seguinte, a ética, ela, se infelizmente algumas pessoas não têm isso como virtude, ela acaba sendo ali algo que você traga. E outra, você traz o engajamento dos funcionários, que quando você percebe que a ética realmente tudo é igual para todo mundo, aquilo que você falou, poxa, mas meu colega que joga bola, ele vai ter o direito à vaga. Isso aí é conflito de interesse, favorecimento em detrimento de outro. Você vai mitigar isso na organização. Você retém talentos, e você passa a ter um ambiente melhor e você até evita que algumas pessoas mudem de emprego por causa de R$100, porque na outra organização o ambiente é muito melhor. É aquele dia a dia. O salário não é mais o principal, né? O ambiente em si valoriza muito mais. Vou te deixar uma pergunta que eu vou falar justamente de uma empresa que trabalha esse tipo de atitude dentro das empresas, que é a Toye Treinamentos. Eu já vou te deixar esse pensamento para você responder na volta. Olha só, o que você pode trazer como uma sequência de mudança de cultura dentro da empresa com essas suas ferramentas. E a Toye Treinamentos faz isso, gente. Trabalha a atitude, a gestão, a inteligência emocional para que você possa ter relacionamentos e alcançar resultados. Um treinamento único, minucioso através do método Agir para Vencer, com workshops, palestras, treinamentos motivacionais que mudam a direção e o crescimento da sua empresa. Siga a Toye Treinamentos no Instagram e peça já uma consultoria, porque os especialistas estarão lá oferecendo o melhor para você, fazendo o que há realmente de diferente para a sua empresa ter resultados, que é o que mais importa, através do que? Do lado motivacional e comportamental da sua equipe. Toye Treinamentos, nosso apoiador, muito obrigado pelo carinho sempre. E aí, como que é a sequência? Como que é essa mudança de cultura? Porque a empresa precisa estar aberta Sim. a novas informações, a uma nova realidade. Então eu, Sidney, estou lá na Voice Training, Escola de Oratória. O clima é bom lá, todo mundo se diverte, porque a comunicação é bem intuitiva. Só que na hora de cobrança de resultados a gente tem, porque a gente segue o método Agir para Vencer. Se eu ligasse para você hoje, falasse, olha, nós precisamos mudar isso, queremos que toda essa estratégia, qual é o começo, o meio e fim de uma forma bem objetiva? Tá, bom, primeiro passo, né, nós vamos conversar com o board, entender a estrutura da organização, os valores, os princípios que ela tem, o que ela já tem de cultura organizacional, ela tem um código de conduta, de ética, como que é essa comunicação, que treinamentos, tem uma estrutura de compliance ou não tem. A partir daí, nós entramos, né, entramos com o quê? Ajudando a empresa, se ela não tem essas políticas mínimas que deveriam existir, formalizando, criando essas políticas para ela, ajudando essa revisão do código de conduta, a política de retaliação, em seguida ajudar ela a fazer toda a parametrização no site dela para essa comunicação, montar a estrutura personalizada do canal para ela, dar todos esses workshops e a partir daí
instalar a implantação do processo. Que coisa linda. E um processo bem estruturado, qual que foi o menor tempo que você implantou isso? Bom, porque ele é a longo prazo, gente. Não tem como nós falarmos de um processo desse a curto prazo. Você não vai ter nenhuma resposta assim de bate-pronto. Mas qual foi o menor tempo que você implantou algo que falou, pô, valeu a pena e essa empresa seguiu? Ah, e já deixo a outra pergunta. Alguém não seguiu e se deu mal e depois voltou atrás com você? Ó, vamos lá. Primeiro que isso é uma relação direta com o número de colaboradores. Né? Então, assim, que nem... Não, não, sim, mas por quê? Porque você dá um workshop para 7 mil colaboradores... É diferente, não, vamos pegar mas uma empresa média, o processo de padronização demorou 30 dias. Com os workshops, em 45 dias estava implementado. E uma coisa que acontece, primeiro workshop que você termina, no dia, à noite, você já começa a receber as mensagens no portal. Que legal, gente. A gente teve um caso de uma organização que ela pediu o nosso produto, né? Nós instalamos, aí ela falou o seguinte, não, deixa... Eu tenho ainda assim, você não quer fazer só uma investigação para mim? Eu falei, a gente pode fazer só uma investigação. Mas não tem resultado, né? Você não vai ter resultado. Caça as bruxas, fizemos a investigação só que essa investigação, no meio do caminho, nós vimos que as pessoas que foram as denunciadas sabiam que tinha alguém denunciando. Eu falei, isso vai gerar retaliação. Aí eu falei para ele, então o que você tem que fazer? Vamos fazer uma quarentena. Não demita ninguém do setor. Né? E aí nós fizemos o trabalho, as pessoas entenderam que isso estava sendo conduzido de forma isenta, gostaram do trabalho, foi resolvido e aí Existem restrições nas respostas? Às vezes? Você sente que isso? Você fala de restrição? Não, porque na verdade é o seguinte, uma coisa importante. Hein? A metodologia... Às vezes a pessoa pode ficar meio com medo de responder. A metodologia é o seguinte, primeiro, a pessoa consegue... No workshop, nós citamos as situações onde você tem que se identificar como vítima. Tá bom. Algo de cunho pessoal, assédio moral, sexual, discriminação e bullying. Todo o restante você fica anônimo o tempo inteiro. Só que tudo tem prazo. Nada ali. Tem início, meio e fim de todas as partes. Se alguém dá algo genérico para nós, Sidney gritou comigo, eu não consigo fazer uma investigação. Nós mandamos um complemento para esse usuário e ele tem 30 dias para responder. Se ele não responde, a gente encerra aquela investigação por falta de conseguir. Tá bom. Então, o que acontece? O processo funciona porque se a pessoa está mandando algo que é verdadeiro, ele interage conosco 1, 2, 3 vezes. No primeiro acesso, ele pode anexar foto, e-mail, documento, o que ele tiver como evidência para nós. Então, não tem essa situação de que algo mal resolvido ou algo que ficou ali por inércia. Então isso é muito importante. Inclusive, muitos clientes nossos ganharam processos trabalhistas, porque comprovaram, porque o único meio é o nosso. A partir do momento que eu entro, a pessoa me procurou aqui no RH. Não, ele tem que entrar no portal. Aquela pessoa mais intimista, que eu trabalho muito com comportamento humano, se ela aciona um especialista, um advogado, e é o advogado que começa a interagir nesse canal de denúncia. Como que a empresa se comporta? Porque já é um terceiro falando por aquela pessoa e é algo que praticamente a partir do momento que você envolve uma pessoa especialista no ato jurídico, né? Como que funciona isso? Não, porque aí, vamos lá. Porque ela já está dando um outro passo, né? Tá, só que aí, na verdade, se o usuário se identificou e conversou conosco no início, você vai perceber que a partir da comunicação seguinte, não é ele, é um outro profissional. Você vê na linguagem, a gente vê na linguagem, nas palavras. Inclusive, a gente usa até a inteligência artificial já fazer um ano que nós utilizamos a inteligência artificial, que às vezes você percebe... E outra, a gente sabe toda vez que o usuário, quando eu falei do complemento, toda vez que o usuário loga, a gente sabe que ele leu a mensagem. Então, a gente sabe que aquela pessoa que passou os 30 dias, ele leu a mensagem e não respondeu. Essa IA também, ela identifica, você tem um jeito, da mesma forma que você, a sua forma de escrever é uma assinatura sua. A forma de falar, todo mundo então a gente sabe. percebe que são contextos parecidos, que tem uma probabilidade de ser a mesma pessoa mandando várias denúncias contra você. E normalmente quando isso acontece, são pessoas que recebem o complemento e não respondem em 30 dias. Né? Então a gente acaba identificando isso e mesmo quando a pessoa manda um celular para nós, eu não aceito e-mail de ninguém, porque a gente não sabe quem está do outro lado, mas o teu celular eu descubro que é o teu por engenharia social. Sim. Por exemplo, eu falo assim, ligo no seu nome e falo, José, Casas Bahia. Eu falo, não, aqui é o Sidney, esse aqui é seu. Mesmo quando a pessoa manda o celular, a gente manda um questionário, esse complemento, para para que tudo fique dentro da ferramenta, e aí sim, se necessário, a gente vai entrar em contato com ela.
Que coisa boa. E é isso, gente. Sabe o que eu vou falar para você agora? Eu vou falar da grande mentoria que você pode fazer. Você viu esse cara? Imagina ele no palco, preparado, levando todo o conhecimento dele para grandes executivos. Mas imagine faturando para levar conhecimento. E é justamente isso que eu quero te ensinar com a grande oportunidade que a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, está trazendo para você. Eu quero te oferecer a grande oportunidade de você levar o seu conhecimento para faturar. É a Voice Training, a Toye Treinamentos aqui está invadindo minha área. Eles trocaram, né? Que no podcast de ontem fizeram isso. E ao mesmo tempo, o que acontece? Você vai poder faturar de 5 a 20 mil reais e dependendo do seu marketing, você pode ganhar até mais fazendo o quê? Palestras, treinamentos por semana. E é isso que eu vou ajudar você através dos planos, numa forma individual, eu e você. Imagine você subir no palco para palestrar para 500 pessoas, mas ter todo o mecanismo através do copy, comunicação, oratória, palestra e interpretação. E o melhor ainda, você faturar bem. Então venha, tem um QR Code na tela para você ali, agendar a sua sessão experimental comigo. E eu quero segurar as suas mãos para você subir no palco e realmente conquistar o sucesso. Venha comigo e venha com a Voice Training e conquiste o seu espaço levando o conhecimento. Porque esse cara aqui, olha, já fatura bem. Imagine treinado no palco. Vai dar um show ainda mais. Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. O tempo voa. E eu sei que eu também sou metódico, eu sou da área de tecnologia há mais de 33 anos, o meu cérebro ele fica com auditoria também aqui, ó, Sidney, você tem comandos. Eu queria que você observasse aquela câmera e deixasse totalmente aquele recado sobre a SP Auditores, sobre você, como te localizar e o que você pode transformar as pessoas. Esse é o seu momento, meu amigo. Tá bom. Bom, acho que a nossa principal missão, quando a gente fala de ajudar as organizações, tanto com auditores internos, como no canal de denúncias, nós entendemos o seguinte: o que é a função hoje de um compliance? Vamos trazer a empresa como se ela fosse um grande navio. E que esse navio ele vai trafegar aí por marés bem tempestades e tudo. Uma área, o nosso serviço, nós vamos ser o farol para guiar esse navio em tempestades e garantir que ele chegue no seu rumo certo. Mas garantir que ele chegue no seu rumo certo de uma forma segura e honrosa. Essa é a nossa missão no final do dia. É você garantindo que realmente a empresa, com todo esse ecossistema de ética, transparência, né, mitigação de riscos, você traga esse fortalecimento. Porque quando a gente fala de uma política de integridade, ela é totalmente estratégica, porque ela vai acima de uma política de compliance. Que ela vai mostrar para todo mundo que os valores éticos eles têm que ser seguidos por cada um, independente de uma legislação. E a ética é um diferencial para as organizações. Muita empresa quer estar ligada a um cliente, a um fornecedor, que ele tem realmente a ética como uma cultura para ele. Bom, o nosso site é www.spauditores.com.br, né? Nosso Instagram, meu Instagram é João Vieira Uchoa, e o telefone de contato é 11 30 40 50 51. Então, estamos à disposição para atender vocês da melhor forma, né, que é a nossa forma de trabalhar. Muito legal, que bom, João Uchoa, antes de encerrar aqui a sua participação, falando muito de compliance, que tema maravilhoso, trazendo essa parte da investigação. Eu falo para você, você gostou do Business Connections de hoje? Compartilhe. Compartilhe para a maior quantidade de grupos possíveis que você esteja. Por quê? E já deixa o seu comentário, porque são especialistas como esses, vivendo o mundo corporativo, que fazem a diferença para nós. E você vai entender, ouvindo essas pessoas, como interagir com o seu líder, o seu gestor, sem medo e também com muita tranquilidade. Eu, Sidney Botelho, quero agradecer você, quero agradecer de uma forma muito especial todo esse carinho. Uchoa, você vai ganhar o Além do Microfone, os improvisos de um mestre de cerimônias, essa grande obra que eu escrevi, é meu presente para você. Muito Feliz. Obrigado pela presença, vamos nos encontrar muito por aí. E eu, Sidney Botelho, eu quero agradecer você sempre. Nos conectamos amanhã com muitos negócios, porque amanhã temos mais um podcast para você. Então, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até amanhã, um grande abraço, tchau pessoal, valeu!